Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Vamos lá para a nossa leiturinha de dia de sábado sobre uma mensagem da espiritualidade aqui para vocês, tá? Vamos começar com a mensagem da espiritualidade sobre alguém específico que vocês estão mentalizando agora nesse momento, tá? Vou colocar 5 cartinhas para cada grupo. No grupo 1, a gente tem o envelope das estrelinhas, tá? Aqui. E no grupo 2, envelope da lua, ok? Vamos lá, escolham de acordo com a intuição de vocês. Vou colocar aqui. Então, qual é a mensagem da espiritualidade para vocês hoje sobre essa pessoa aí que você está mentalizando? Grupo 2. Ok. Vou colocar aqui. Usem a intuição de vocês para escolher, tá, gente? Fecha os olhos, pergunta para a espiritualidade qual é o grupo que tem uma mensagem para você hoje, tá? E uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo 1, vocês escolheram as estrelinhas. Vamos lá ver qual é a mensagem da espiritualidade para vocês sobre essa pessoa aí que vocês têm em mente, tá? Agora, vamos lá. 8 de ouros. Depois a gente clarifica com o tarô. 5 de ouro, ou 6 de ouros, perdão. Hierofante. 5 de ouros, parece que eu tava adivinhando, né? E o eremita. Ok. Aqui, gente, parece que a gente tá falando de alguém, né, que tá distante aí de você. Vocês estão afastados, tá? Tem aqui um 5 de ouros e um eremita. Então, essas duas cartas sempre aparecem quando vocês estão distantes ou que pelo menos tem algum tipo de frieza, afastamento emocional, pelo menos entre você e essa pessoa. Mas as duas cartas juntas, eu tenho uma sensação de que de fato vocês podem estar sem contato nesse momento, tá? Eu sinto que pode ter havido um afastamento aí, né, entre vocês, talvez por causa da questão de um desequilíbrio, de repente, né, nessa conexão, tá? Podia ser uma conexão desequilibrada, em que um doava mais que o outro, em que um, né, fazia mais do que o outro, gostava mais do que o outro, então havia um desequilíbrio nessa situação, tá? Mas eu sinto que, de alguma forma, vai ter algum tipo de progressão aqui, mesmo estando distante, tá? Eu sinto que a mensagem é que algum trabalho está sendo feito nos bastidores, né? Vamos dizer assim, você pode não estar vendo nenhum resultado, você pode não estar vendo nenhuma mudança, nenhuma diferença, mas eu sinto como se algum trabalho estivesse sendo feito nos bastidores pela espiritualidade aí, em relação a essa conexão sua com essa pessoa. O 8 de ouros fala sobre aqui, um movimento positivo adiante. Então, tem algum trabalho aqui positivo sendo feito, tá? Vamos ver aqui, que vai trazer, de uma certa forma, mais equilíbrio para essa conexão de vocês. A gente vai entender melhor, tá? Que tipo de trabalho é esse que está sendo feito, né? Vamos ver o que, que a gente pode descobrir aqui, tá? Gente, isso aqui é vento, tá? De ventilador. Não é. A carta voa aqui, não é nada sobrenatural, não. Ok, vamos entender melhor aqui que tipo de trabalho que está sendo feito aí nessa conexão sua com essa pessoa nos bastidores, né? Que você não está percebendo, não está vendo. O que está sendo feito, mudado, tá? Em relação a essa pessoa aí na conexão de vocês. Que você ainda não tem conhecimento. 10 de espadas. 7 de copas. 6 de copas. 4 de ouros. 10 de copas,
Pagem de espadas, mais uma. 6 de ouros, ó. Eu sinto, gente, que esse afastamento, término, né, se tivesse sido o caso, tá? Na verdade, foi um passo crucial, tá? Nessa tentativa de equilibrar a situação, a conexão entre você e essa pessoa. Inclusive, pode ter sido a espiritualidade aí que fez com que esse afastamento acontecesse. Porque eu sinto que ele era necessário, esse fim. Por mais que tenha sido doloroso, por mais que tenha chateado você, chateado essa pessoa, que tenha sido um desastre, porque, sabe, que vocês tenham se desentendido, eu sinto que foi importante esse afastamento aí de vocês, tá? Porque eu sinto que ele trouxe algumas perguntas e decisões necessárias para essa pessoa aí que você mentalizou. Ele trouxe reflexões necessárias e importantes para essa pessoa que você mentalizou, tá? Fez essa pessoa se questionar sobre as decisões que ela anda tomando, sobre as pessoas com quem ela anda se relacionando, sobre o que ela anda fazendo da vida amorosa dela, as pessoas com quem ela tá saindo, que ela anda priorizando e quem ela não tá priorizando, sabe? E eu sinto que fez essas reflexões levaram essa pessoa a sentir falta de você e a refletir sobre os momentos também que vocês estiveram juntos, o que você estava oferecendo, o que você queria com ela. Então tem aqui uma pessoa que, ao invés de pegar tudo isso e jogar no lixo, nessas memórias e tal, esse afastamento fez essa pessoa refletir sobre coisas que ela não refletia, ou que ela não estava pensando, tá? Talvez tenha sido coisas que você disse, talvez tenha sido realmente um momento, ou a espiritualidade, né? Que a gente tem aqui o hierofante, tá? Sabedoria. Então eu sinto que a espiritualidade pode ter instigado essa pessoa a pensar mais profundamente sobre o assunto, para entender melhor ali, tá? O que estava acontecendo com ela, por que estava acontecendo assim, etc. E eu sinto que fez essa pessoa sentir falta, saudade de você, esse afastamento, tá? Às vezes dar um espaço para que a pessoa sinta sua falta é necessário. E aqui tem exatamente isso, uma saudade, uma falta, um 4 de ouros que fala sobre apego. Então essa pessoa pode ter percebido o quanto ela estava apegada, o quanto ela é apegada a você, o quanto ela não quer perder você para outra pessoa, ou de uma forma geral, tá? E aqui, né, uma pessoa que percebe que nessas reflexões ela percebe também que tem expectativas em relação a você, que ela criou fantasias na cabeça dela em relação ao futuro, a uma situação com vocês. Talvez isso tudo passasse despercebido, porque essa pessoa tinha tudo muito garantido na cabeça dela, tá? E uma vez que você realmente perde ou corre o risco de perder de fato, aí a gente começa a entender coisas que não estavam perceptíveis, né? Sentimentos, pensamentos, a gente toma decisões que não teria que tomar, então algumas coisas que estavam escondidas ali vêm à tona, e eu sinto que foi isso que aconteceu com essa pessoa. E aí eu sinto que é provável, tá? Que essa pessoa aqui entre em contato com você. É provável que essa pessoa venha até você, tá? Porque ela tá pensando sobre isso, ela tá querendo. Eu sinto que existem coisas aqui que eu acho que essa pessoa pode estar sentindo a necessidade de falar, de conversar, de colocar para fora, de entender, tá? E isso, essa movimentação dessa pessoa vir até você com essas novas reflexões, né? Com essas novas conclusões que ela tirou aqui nesse meio tempo é o que vai fazer com que vocês, se vocês quiserem, né, tenham um equilíbrio melhor nessa conexão com essa pessoa. Esse aqui é o 6 de ouros de novo, tá? Então eu sinto aqui que essa evolução que está acontecendo nos bastidores dessa conexão de vocês é justamente esse exercício, né? Que talvez a espiritualidade esteja fazendo com essa pessoa de dela tomar consciência de coisas que estavam ali escondidas, tá? Dentro dela, algumas percepções, né, e pensamentos, tá? Vamos ver o que mais. Ó, justiça, né? Eu sinto, mais uma vez, como eu falei, eu sinto que esse afastamento, inclusive, foi a espiritualidade que trouxe para vocês, tá? Foi a espiritualidade aí que afastou, era o que era necessário ser feito, era o certo a ser feito nesse momento, tá? Aqui, eu sinto justamente para
como uma tentativa de restabelecer essa conexão de você. Olha o que eu estou dizendo, hierofante, do lado da justiça. Então é como se fosse a espiritualidade intervindo aí para que as coisas se ajeitem, sabe? Tipo, entrem no rumo, né? Às vezes eles dão uma intrometida aí, vamos dizer, tá? Ó, justamente era necessário para reflexão, tá? Reflexão aqui de algumas coisas, principalmente sobre o passado, sobre as situações, sobre o valor dessa conexão de vocês, tá? Que passava despercebido e, assim, como também por um conforto, né? Uma zona de conforto dessa pessoa, tá? O quanto ela estava já apegada e acostumada com a rotina, talvez, que vocês tinham, ou com um tipo de conforto que vocês ofereciam para essa pessoa e talvez ela não estava dando valor. Então era necessário que essa pessoa perdesse para pensar sobre isso. Era necessário que ela perdesse para perceber o valor que ela dava a isso, tá? Que mais? 8 de espadas. Aqui. Essa pessoa aqui pode estar percebendo, inclusive, que ela já tinha expectativas antes, mas que o medo dominava ela, sabe? Algum medo, algum tipo de pensamento, alguma crença limitante dominava ela e impedia que ela tentasse viver essa expectativa, esse sonho, essa fantasia com você, tá? Aqui. E pode ser, inclusive, de algo mais concreto, tá, gente? Ó. Que a gente tem o 4 de paus e o 10 de copas aqui, que é uma felicidade mais completa num relacionamento sério, de longa data, estável, tá? Então, assim, inclusive pode fazer parte disso, né? Aqui. Mas ela se impedia, ó. Algum pensamento, sentimento, crença limitante, medo, impedir essa pessoa de agir nessas expectativas e fantasias que ela tinha em relação a você, tá? Então talvez tenha sido esse aí o puxão de orelha que a espiritualidade vem dando, seja esse, o puxão de orelha que a espiritualidade vem dando nessa pessoa, tá? Precisou separar pra ela, ó, acorda, tá? Aqui, e ó, tem aqui o Rei de Copas, né? Que quem me sabe eu sempre falo que é uma carta que representa sentimento profundo, uma maturidade emocional. Talvez essa pessoa tenha amadurecido, né? Nem que tenha sido pouco tempo. Essas reflexões tenham feito essa pessoa enxergar algumas coisas através de uma maturidade emocional maior, sabe? E isso pode vir mais claro para você na comunicação que essa pessoa pode iniciar aqui com você, tá? 5 de espadas, justo. Aqui para justamente equilibrar essa diferença, né? Esse desequilíbrio aqui ou discordâncias que podiam existir entre vocês, tá? Vamos ver aqui qual o próximo passo, próxima atitude dessa pessoa aqui em relação a você, tá? Não, vamos pensar assim. Qual a próxima atitude dessa pessoa aqui em relação a você? Lembrando, gente, que se não ressoar, dá uma olhadinha lá na opção número 2, tá bom? Rei de ouros. Sincronicidade. 4 de copas. Rei de espadas. 8 de copas. 2 de copas. Aqui, gente, ó. Eu sinto que é necessário que essa pessoa aqui, ela ainda precisa de um pouco mais de tempo, tá? Antes de vir aqui até você, com essa comunicação e tal. É necessário aqui, como essa carta fala, tem um movimento positivo adiante, só que normalmente o 8 de ouros fala sobre uma movimentação lenta, tá? Então eu sinto que ainda é necessário que essa pessoa precisa de um pouco mais de tempo para amadurecer esses pensamentos, essas conclusões, essas ideias, tá? Tem uma pessoa aqui, gente, eu sinto que
o racional dela pode estar influenciando bastante nessa situação aqui. O emocional dela já entendeu o recado. O coração dela já entendeu tudo que eu estava falando para vocês, mas a cabeça dessa pessoa pode estar relutando um pouco, sabe? Talvez pelo medo, né? Às vezes é o nosso racional que influencia nesse sentido. Então eu sinto que no tempo certo, no momento certo, né? Essa pessoa vem aqui, ó, em busca de se reconectar com você, com essa comunicação mais madura. Mas talvez ela precise de um pouco mais de tempo. Com essa carta da sincronicidade, que normalmente fala de tempo certo, tá? Vocês vão ter que esperar mais um pouco, e eu sinto que quando estiver perto desse momento, dessa pessoa vir, vocês vão ver vários sinais, várias sincronicidades acontecendo. Essa carta também fala sobre isso, é como se tudo meio que estivesse conspirando a favor. Então eu sinto como se essa pessoa precisasse amadurecer um pouco mais tudo isso e meio que conseguir romper com essas crenças, né, que ela hoje entende que influenciaram ela. Hoje ela entende os sentimentos, né, o que que ela sente, o que que ela quer em relação a você e etc, mas é como se ainda houvesse um trabalho a ser feito em relação à cabeça, a parte racional, a parte prática, tá? Eu sinto que ela ainda precisa lidar com essa parte aqui, ok? Antes de vir até você. Mas, eventualmente, aqui parece que veio uma comunicação dessa pessoa aqui em relação a você, tá? Ó, mas é necessário. Tem ainda falta uma parte, né? Aqui desse trabalho ser feita. Aqui a gente tem, inclusive, os amantes do 5 de copas, ó. Ou seja, a pessoa se arrependendo aí de uma decisão que tomou. Aqui, ó, o eu superior dessa pessoa. Então, é necessário que ela consiga chegar aqui, evoluir um pouco mais, né, nesse amadurecimento emocional dela, para que ela consiga aí retornar, sabe? Mas eu sinto então que a mensagem principal aqui para vocês desse grupo 1, né, que a espiritualidade queria que você soubesse sobre essa pessoa e tal, é que não é que as coisas estão estagnadas e tal, tem um trabalho forte aqui sendo feito nos bastidores, está acontecendo dentro dessa pessoa, longe de você, né, que aparentemente, então você não tá vendo, mas não é que as coisas estejam paradas, não estão, tá? E assim, em um momento você vai entender isso aqui, porque vem essa comunicação e etc, você vai entender a mudança, né? Mas ainda tem mais um tempo de espera, tá? Ok, vamos lá, signos de confirmação aqui para vocês, tá? Desse grupo número 1. Sol ascendente, seu dessa pessoa e depois as letras, tá? Então já combinei com a sua espiritualidade quais são os signos e letras que vocês querem ver. Temos Sagitário, Gêmeos, Touro, Câncer, Escorpião, Aquário, Peixes e Áries, tá? Letras P, J, B, A, Y, Q, L, G, R, N, tá? É isso que eu vejo aqui para vocês do grupo número 1. Espero que tenha trazido alguma resposta que vocês estavam buscando ou algum sinal, tá? Que vocês estavam desejando. E é isso. Uma vez que vocês escolherem, é só lá na descrição do vídeo. Ou, desculpa. Uma vez que vocês terminarem de ver o vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no meu canal, comenta aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2, vocês escolheram aqui, ó, a lua. Vamos lá, ver qual é a mensagem da espiritualidade para vocês sobre essa pessoa aí que você mentalizou, tá? Sol, 2 de espadas, estrela, 9 de paus, justiça. Aqui, gente, ó, pra mim a mensagem tá bem clara aqui, como se essa pessoa tivesse enxergando, ou tivesse enxergado, tá? Ou chegado a uma conclusão, enxergando algo com clareza
ou tirando uma conclusão aqui, finalmente tirando uma dúvida, sabe? Que estava ali pairando na cabeça dela, que estava assombrando os pensamentos dessa pessoa, tá? E eu sinto que essa clareza, essa decisão aqui, é como se trouxesse, é como se fosse, como que eu explico isso aqui? É como se trouxesse uma certa esperança, ou como se fosse aqui o caminho certo, como se fosse aqui uma. Como se a espiritualidade tivesse mostrado o caminho, sabe, para essa pessoa. Né? Essa clareza que ela teve não veio do nada, nem por nada. Então, eu sinto que teve um dedinho aqui da espiritualidade e tem muito a ver com o que tem que ser, tá? Essa decisão que ela tomou, tá? Não foi uma decisão aleatória. Eu sinto, como eu tô dizendo, foi algo que a espiritualidade fez com que essa pessoa entendesse e que no final das contas é o que tem que ser, tá? A gente vai já entender um pouco mais sobre isso, mas eu sinto que é como se a justiça estivesse sendo feita, ou como se a coisa certa estivesse sendo feita, o destino está sendo cumprido, tá? É que essas três cartas são arcanos maiores, e são arcanos maiores fortes, é o Sol, a estrela e o equilíbrio, né? O sol, a estrela e a justiça. Então eu sinto que é muito como se o destino tivesse marcado, como se a verdade foi vista ou será vista, vai ser entendida com clareza, a justiça vai ser feita e para o melhor, sabe? Eu sinto o melhor tanto para essa pessoa quanto para você. Então essa dúvida, essa indecisão que existia aí, finalmente foi decidida e o que foi decidido é o melhor para os envolvidos nessa situação, tá? Resumindo, é isso, é porque eu tenho que desenvolver aqui às vezes para conseguir chegar numa frase que explique tudo, tá, gente? Então, perdão. Mas é que eu sinto que pode fazer, vocês podem ter que ter tido muita paciência, né, ali para essa situação se resolver de repente ou para as coisas ficarem claras, mas eu sempre tenho uma sensação de que nada é em vão, tá? Mas agora finalmente parece que essa clareza, a verdade vem à tona, tá? O que é para ser vai vir à tona, vai ser decidido, vai ser definido, tá? E o que quer que seja que aconteça é para o melhor das pessoas envolvidas nessa situação. Entende? Então vamos entender aqui. Que decisão é essa? Que verdade é essa que essa pessoa está enxergando? Que clareza é essa que ela está tendo de quê? Sobre o quê? O que a gente pode saber sobre isso, tá? Vamos ver. Cinco de ouros. 9 de paus. 9 de espadas. 3 de paus. Cavaleiro de copas. Hierofante. Os amantes. 5 de copas. Ok. Aqui, gente, parece, tá? Que é como se essa pessoa podia estar num momento aí que a cabeça dela estava muito confusa, né? Ela estava num momento muito difícil, pessoalmente, assim, tipo, internamente, sabe? Essa pessoa podia estar passando por uma situação em que ela mesma, assim, não estava bem, tinha uma certa ansiedade, uma angústia, um cansaço emocional, ao mesmo tempo uma falta de ânimo, né? Para fazer as coisas acontecerem, para viver, uma falta de perspectiva, eu sinto também aqui, tá? De uma forma geral, né? E eu sinto que isso tudo causava uma certa indecisão, uma falta de perspectiva para essa pessoa na vida dela, de uma forma geral, sabe? De uma maneira geral. Podia ser que tivesse algo a ver com o trabalho, tá? Para alguns de vocês, mas de uma forma geral, com a. Como que eu explico? Essa pessoa se sentir satisfeita com a própria vida, ela não estava satisfeita, na verdade ela estava insatisfeita, ela se sentia uma pessoa mal sucedida, uma pessoa talvez que nunca deu certo, ou que nunca conseguiu fazer algo dar certo, seja em que ramo da vida for, sabe? E eu sinto que essa pessoa aqui, ela, lógico, continuava ali lutando, persistindo,
mas tinha aqui um cansaço emocional, uma preocupação, uma ansiedade, tá? E eu sinto que tudo isso aqui influenciava a maneira como, né, essa situação de você estava se desenvolvendo ou vem se desenvolvendo até então, tá? Mas assim, e eu sinto que era isso que causava esse conflito mental. Às vezes, afetava tanto esses acontecimentos, o humor, quanto as decisões dessa pessoa, entendeu? E talvez não saber o que o futuro espera ou guardava para ela, não saber o que esperar da própria vida, né, em termos gerais, fazia com que essa pessoa não soubesse o que queria com você ou com a situação de vocês, tá? Seja o que for, nem que seja uma paquera. Talvez essa pessoa tava num momento que ela pensava assim: ah, gente, minha vida tá tão bagunçada, vou arrumar um paquera, uma paquera pra quê? Né? Eu não posso me dar o luxo de arrumar ninguém agora, porque eu não sei nem pra onde é que eu vou estar amanhã. Não sei nem se eu tenho algo, sabe, tipo, na minha vida aí. Eu não sei nem meu nome nesse momento, entende? Então podia ser um momento nesse sentido para essa pessoa aqui, tá? E assim, ó, pensar em fazer planos para essa pessoa, pensar no futuro, era algo que talvez ela até estivesse evitando, ou nem fazia sentido para ela, né, na cabeça dela, pensar sobre isso, tá? Mas eu sinto que essa clareza, essa luz, né, que chegou até essa pessoa de alguma forma, tá? Trouxe para ela aqui a compreensão, né, de que, na verdade, tá, assim, em relação a você, pode ser que tenha mudado algo na vida dela, né? Essa clareza, essa verdade, pode ter essa luz para ela pode ter chegado através de uma resolução dessa parte aqui, tá? Ela se sentindo melhor consigo mesma, algo assim. O fato é que, quando se trata de você, ela decidindo aqui, tendo essa clareza ou essa felicidade, seja o que for, entendendo a vida dela, se resolvendo com ela mesma, aí ela começou a pensar aqui no futuro de vocês. De fato, que vocês poderiam ter um futuro juntos, que vocês podem desenvolver alguma coisa, de fato, né, viver alguma coisa juntos. Começou a entender os sentimentos dela por você. Começou a entender que sente algo de fato romântico por você, que tem vontade aí de investir em alguma coisa romântica, seja um relacionamento, seja numa paquera, seja alimentar de uma maneira geral nessa situação de vocês, ó, pensando no futuro, pensando aí, quem sabe, né, numa perspectiva mais para frente, tá? Tem uma pessoa aqui pensando sobre a conexão de vocês de uma maneira carinhosa, saudosa, tá? Se vocês não estão mais juntos, essa pessoa sente falta, sente saudade. Se vocês estão juntos, essa pessoa é como se a perspectiva dela sobre a conexão de vocês tivesse mudado. Uma vez que a vida dela se ajeitou, ou essa situação difícil clareou, ela começou a se enxergar numa luz melhor, ou que a situação da vida dela mudou, ela começou a enxergar como se tivesse botado um filtro, começou a enxergar aqui o que vocês viveram ou vivem, o que vocês têm, as memórias, enfim, de uma maneira diferente, tá? Sob um viés diferente. Porque ela estava tão preocupada, tão focada, tão centrada nela mesma, nos problemas dela, nas coisas dela, que ela não conseguia enxergar um palmo na frente dela. E agora que ela resolveu, ela consegue. Então tem até uma pessoa aqui, sabe, com um desejo de explorar essa situação mais a fundo, essa conexão de vocês mais a fundo, tá? Uma conexão que parece importante, uma conexão aqui que essa pessoa pode. Agora ela enxerga que vê que vocês têm várias coisas em comum, ou que vocês se complementam, que vocês podem dar certo, que vocês se divertem juntos, que vocês têm uma certa parceria, tem um romantismo, né? Tem uma química, tem algo aí que funciona. Então tem aqui uma pessoa que tá até querendo meio que recuperar o tempo perdido nessa situação de vocês, porque hoje ela se arrepende, né, de ter agido da maneira como ela agiu, que de uma forma ou de outra ela estava se protegendo, ou estava se mantendo dentro de uma bolha, né, ou então ela nem estava prestando atenção no que estava acontecendo de fato fora, né, estava tão focada dentro que não via o que estava acontecendo fora. Na conexão de vocês, de fato, estava só levando e sem pensar muito disso, né? Então, aqui é engraçado, essa luz veio, tá? Talvez não tenha nem sido diretamente sobre a situação de vocês. Começou com ela se resolvendo aqui nessa questão pessoal, seja o que for, tá? Pode ser sobre a própria imagem dela mesma, profissional,
financeiro, seja o que for, tá? Ela conseguiu aqui meio que enxergar uma luz aqui que refletiu nessa conexão de vocês, entendeu? É isso que eu tô querendo explicar. Às vezes fica difícil, né, gente, explicar tudo certinho, mas eu tento, tá? Então é bem interessante isso aqui. Essa pessoa agora, né, gente, ela tá. É como se ela tivesse resolvido algumas coisas que estavam meio. Estavam meio erradas dentro dela, dentro da cabeça dela, tá? Eu sinto que pode ser que ela tivesse alguma fantasia também em relação a alguém ou alguma outra coisa, ou então, sabe, a vida dela, o que devia ser, e talvez essa pessoa parou de viver na teoria, parou de viver no que poderia ser, ou então no perfeito, na utopia que ela criou na cabeça dela e veio para a realidade. Tem algo aqui em relação a isso, ela resolveu, enxergou com clareza alguma coisa pessoal, né, dentro dela, e com isso jogou uma luz nessa conexão de vocês agora, ó, desejando, né, que essa conexão se aprofunde, que essa conexão realmente, de fato, se firme, né, num sentimento, tá? Aqui, ó, um sentimento de fato entre vocês, deixando o conflito que ela vivia de lado. Mas aí ela tem que ver, né, se você tá disposto, se você quer, tá? Mas tem uma pessoa aqui, é como se fosse despertou, né, para essa paquera, para essa conexão de vocês, e agora com um olhar diferente, porque o olhar dela mudou para ela mesma também, entende? Então, é como se ela tivesse mudado o filtro, né? Vamos ver aqui o que, é que ela vai fazer, o próximo passo dela em relação a você. Próximo passo dessa pessoa em relação a você. Roda da Fortuna, Rainha de Paus, Pajem de Espadas, Dois de Espadas, Lua, Estrela, Lua. Tá. Ó, essa pessoa aqui, gente, ela vai agir para mudar, vai tomar alguma atitude para tentar mudar essa conexão aí, porque essa situação de vocês, tá? Que eu sinto que ela vai entender que não estava dando o valor que tinha que dar, ou não estava enxergando da maneira que tinha que enxergar, e agora com essa luz aqui, ela vai enxergar, né, de maneira mais clara. E aí eu sinto, né, que vai vir aqui um sopro de esperança para essa conexão de vocês, né? Talvez depois de muita dificuldade para alguns, ou de uma situação que parecia meio que não ia andar, que não ia dar certo, e aí as coisas se equilibrando, né? Enfim, caminhando para o caminho, para o que parece certo, para o que vai ser melhor para vocês, tá? Eu sinto que para alguns de vocês tem aqui essa questão de reconciliação, pode ser, tá? E assim, uma decisão de se reconciliar. Para alguns de vocês, eu sinto que pode ser que você e essa pessoa estejam separados, essa pessoa estava perdida aí nesse mundinho dela, veio uma luz e tal, e essa pessoa decide aqui, né, ver se consegue se acertar com você, tá? Depois de muita espera, depois de muito tempo e tal, dar uma chance justa, real, para essa situação de vocês, tá? E eu sinto que isso é o que tem que acontecer. Seja o que for, gente, isso é o que tem que acontecer, sabe? Independente se vai dar certo ou não, é um passo necessário nessa situação de vocês, é o que eu entendo aqui, tá? Então, eu sinto que essa pessoa vai tomar uma atitude aqui, pode ser entrar em contato com você, ter uma conversa, ou deixar mais claro aí o que está se passando dentro dela, a esperança dela de reconciliação, se for o caso, ou a esperança de que as coisas fluam, que elas deem certo, ou a vontade dela de se jogar na situação, tá? Deixar claro para você que ela quer fazer as coisas acontecerem, que agora ela tá pronta para arriscar, que agora ela tá pronta para ver o que pode ser, o que pode dar. E pode ser que vocês tenham que tomar uma decisão. Esse dois de espadas também tá me falando que vocês podem ter que decidir se vocês querem dar essa chance ou não, se vocês querem arriscar ou não, se vocês querem se abrir para essa oportunidade ou não. Mas eu sinto que, de uma maneira geral, o que quer que aconteça aqui nesse próximo passo, na sua conexão com essa pessoa, é o que tem que ser, tá? Para você entender. Mesmo que pareça ruim no momento, a longo prazo é o que faz sentido, tá? É o que é justo, é o que é certo nessa conexão aqui de vocês, tá?
Então, de fato, essa pessoa vai fazer alguma mudança e vai tomar alguma atitude que vai mudar de alguma forma, tem o potencial de mudar essa conexão de vocês, e é o que tem que ser. E talvez alguns de vocês tenham que tomar uma decisão aí sobre isso, tá? Vai estar nas suas mãos decidir o futuro dessa conexão aí. O importante é você saber que vai acontecer o que tiver de ser, entendeu? E o que tiver de ser vai ser o melhor para você. Acho que o mais importante é você saber isso, ok? Ok, signos e letras de confirmação. Combine com a sua espiritualidade, quais são os signos e as letras que vocês querem ver. E vamos lá. Virgem, Libra, Capricórnio, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes, Leão, tá? Letras de confirmação: Y, I, C, Z, M, D, Q, T, dos últimas L, G, tá? Então é isso que eu vejo aqui pra vocês. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 1. Se ressoou, se você gostou, comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!